Bom dia, alunos. Vamos começar agora com mais uma videoaula. Espero que vocês estejam aproveitando as atividades. Hoje nós vamos estudar o capítulo que fala sobre sistemas digestórios e urinário. Mais especificamente, o tema da aula de hoje é sistema urinário, né? Então vamos lá. Bem, vamos lá pelo conceito então. Sistema urinário, ele tem como função promover a eliminação do excesso de água, de sais minerais e de excretas nitrogenadas. Que são o quê? O que são essas excretas nitrogenadas? Elas são substâncias tóxicas produzidas pelas células em seu metabolismo, né? Excreta nitrogenada porque tem nitrogênio em sua composição. E o sistema urinário ele atua formando a urina. Então é nesse sistema que é formado a urina. E como que funciona esse sistema urinário? Olha só, pelas artérias o sangue chega até os rins. Chega aos rins trazendo todas essas substâncias que são tóxicas, né? Junto com a água. Lá nos rins, o sangue ele é filtrado. Após a filtragem, algumas substâncias são lançadas na urina e outras retornam para o sangue, né? Então, a ureia vai para a urina, água vai para a urina, né? Sais minerais vão para a urina e um pouquinho da água, né, volta para o sangue. Existem substâncias que retornam para o sangue, né? Bem, a urina então produzida nos rins, ela é conduzida aos ureteres até a bexiga e depois de ficar armazenada na bexiga, a urina é levada para o meio externo a partir de um canal chamado de uretra. No desenho aqui a gente consegue perceber isso. Então, o sangue ele é filtrado aqui nos rins, né? Uma parte do filtrado volta para o sangue, a outra parte forma a urina. A urina ela é conduzida pelo ureter até a bexiga. Na bexiga a urina fica armazenada e ela sai do nosso corpo a partir da uretra. Basicamente é assim que funciona o nosso sistema urinário. Bem, agora a gente pensa no sistema urinário simplesmente com a função de filtrar o sangue, né? Mas além da filtração do sangue, o sistema urinário ele também desempenha outras funções, né? Uma das funções que o sistema urinário desempenha é a regulação do volume do sangue, né? Já que o sistema urinário faz a filtração do sangue formando a urina, é, essa urina ela pode ter uma quantidade grande de água ou uma quantidade pequena de água. Se tem uma quantidade grande de água, diminui a quantidade de sangue, né? Da água no sangue, né? Então diminui o volume do sangue. Se tem a quantidade pequena de água, o volume do sangue fica maior. A gente consegue perceber isso aí, por exemplo, quando a diferença até na cor da urina, né? Quando a gente tem a urina no verão e no inverno, né? No inverno ela é muito mais concentrada, né? Do que, na verdade, é o contrário, né? No inverno a urina é muito menos concentrada, então no inverno você vai no banheiro muito mais vezes do que no verão, né? Porque no verão você perde muita água a partir da transpiração também. E essa regulação do volume de sangue aqui influencia na pressão arterial, né? Bem, outra função é a influência na composição do sangue, já que o sistema urinário é responsável, né, pela filtração e retirada de alguns sais do sangue, esses sais minerais, e isso faz com que a composição, né, do sangue modifique um pouco, influenciado aí pela filtração do sangue, né, pelo sistema urinário. E também o sistema urinário é responsável pela produção de hormônios que regulam tanto a produção de hemácia lá na medula óssea, que nós vimos, né? Quando nós estudamos os ossos, vimos a medula óssea lá, a região onde é produzida as células do sangue. Então, a,
no sistema urinário, né, em órgãos do sistema urinário, é produzido esse hormônio que regula a produção de hemácia e também hormônios que regulam a pressão arterial, né? Então é mais uma função aí associada ao sistema urinário. Antes de eu falar do conceito de excretas, é interessante falar um pouquinho sobre o sistema excretor, né? Durante um tempo, o sistema urinário também era chamado de sistema excretor, tá? Só que o sistema excretor ele é muito mais amplo que o sistema urinário. Porque olha para você ver o conceito de excreta. Excreta é qualquer substância tóxica produzida pelas reações que ocorrem dentro das células, né? Então, por exemplo, a ureia é um composto nitrogenado, uma excreta nitrogenada produzida dentro das células, né, a partir do metabolismo de proteínas, né? Mas existem, e é tóxico, mas existem também, por exemplo, o gás carbônico, que também é produzido dentro das células, é uma substância tóxica também, tanto que ela é eliminada do nosso corpo, só que ela é eliminada a partir do pulmão, né? Então, o conceito de sistema urinário ele é muito mais ligado à formação da urina, né? A excreta nitrogenada e formação da urina. Alguns exemplos de excreta que eu coloquei para vocês aí é a própria ureia, o gás carbônico, mas existem outros tipos de excretas nitrogenadas também. Existe a amônia, que é uma excreta presente nos peixes, na maior parte dos animais aquáticos, né? Aqui a gente tem a formulazinha da amônia aqui. A gente também tem o ácido úrico, né? O ácido úrico também é uma excreta nitrogenada. O ácido úrico está presente nas aves, nos insetos, nos répteis. E a ureia está presente em nós, né? Nos mamíferos, muitos anfíbios e alguns peixes cartilaginosos, né? Todas essas três fórmulas aqui são as fórmulas das excretas nitrogenadas que são eliminadas aí, ou produzidas pela maior parte dos animais, tá bom? Bem, agora para falar de sistema excretor é importante a gente lembrar também, mas como que ocorre a filtração do sangue? Como filtra? Que filtro é esse? Né? Bem, esse filtro nada mais é do que a membrana da célula. A célula é um compartimentozinho microscópico, né? Como se fosse uma caixinha microscópica, e ela possui uma membraninha, é como se fosse a paredezinha dessa caixinha. Essa membrana, chamada de membrana plasmática ou membrana celular, é ela que faz, principalmente, né, ela que faz a filtração do sangue, né, para formar a urina. Para ela fazer essa filtração, basicamente, ela precisa do que a gente chama de transporte através da membrana. Transporte de substâncias através da membrana. Olha só como é que é. Bem, esse transporte ele pode ser passivo ou ativo. O transporte através da membrana passivo, não existe gasto de energia com esse transporte. Então, a substância passa, algumas substâncias passam naturalmente pela membrana da célula, tá certo? Existe um outro tipo de transporte chamado de transporte ativo ou processo ativo, que aí a célula, o nosso corpo, ele gasta energia para fazer essa substância atravessar a membrana da célula. Mas eu vou falar com vocês rapidamente só dos transportes passivos, aqueles que não têm gasto para atravessar a membrana. Bem, o primeiro exemplo aí que eu vou colocar para vocês de transporte através da membrana é o que a gente chama de difusão simples. Olha, é bem simples entender a difusão simples. Essa imagem aqui ela é bem autoexplicativa. Você tem a membrana da célula aqui, tá certo? Isso aqui é o passar do tempo, no início, durante e no fim. Repara que aqui a gente tem muito dessas bolinhas, bolinhas vermelhinhas aqui, tá vendo? Vermelha, desculpa, azul. Tá vendo aqui? Repara que com o tempo as bolinhas elas atravessam a membrana até que tem a mesma quantidade de bolinha de um lado e do outro da membrana. Então existe essa tendência, né, de equilíbrio. As substâncias elas tendem ao equilíbrio. A gente fala que substâncias elas vão sair de uma região que tem alta concentração para uma região que tem baixa concentração, até que elas estejam distribuídas homogeneamente.
É dessa forma que o oxigênio, por exemplo, ele entra para dentro das nossas células. É dessa forma que o gás carbônico sai de dentro das células. Outro tipo de transporte, através de membrana, é a difusão facilitada. Nesse caso aqui, as moléculas são maiores e elas entram, elas atravessam a membrana a partir de canais microscópicos. Então, existem canais muito pequenininhos que a substância consegue passar por dentro dele. Tá? E essa difusão facilitada. Facilitada por quê? Porque ela precisa de um canal específico para passar. E a mesma coisa, de uma região onde a concentração da substância é maior para uma região onde a concentração da substância é menor, tá bom? E por último, eu coloquei aqui o processo de osmose. Olha, até então a gente está falando da substância passar da onde a concentração é maior para onde a concentração é menor. O que acontece na osmose não é a substância que vai atravessar da região que tem mais para a região que tem menos. O que vai atravessar é a água. Olha essa imagem aqui. A gente tem bolinhas vermelhas em grande quantidade de um lado, bolinhas vermelhas em pequena quantidade do outro, e aqui é uma membrana. Tá? O que acontece aqui, repara, a água sai de um lado e passa para o outro, para que o espaçamento entre as substâncias seja mesmo. Repare o espaçamento que existe entre as bolinhas vermelhas aqui e aqui, vocês vão ver que é mais ou menos igual. Agora, olha na primeira imagem. Não é, aqui é muito mais grudadinho do que aqui. Então, a água sai dessa região e vem para essa região. Aqui, essa imagem, a gente consegue ver o aumento do volume de água aqui. Tá certo? Essa é a osmose. Bem, isso é só um pouquinho, né, do sistema urinário, a gente vai ter mais uma aula sobre ele. Como atividade de compreensão, eu deixei para vocês aqui um vídeo também daquela série Era Uma Vez o Corpo Humano. É um vídeo também legal, né, eu acho que vale a pena ver. E no final, não esqueçam de fazer os exercícios que estão sendo disponibilizados também lá, dá uma olhada no gabarito comentado. Também, por favor, leiam, né, o livro, o capítulo do livro que fala sobre o sistema digestório e sistema urinário. Dá uma lida no capítulo e faz os exercícios do livro também. As nossas aulas, né, ao vivo, online, essas aulas eu estou deixando mais para a gente tirar dúvida das atividades que são feitas. Então, vocês têm que fazer para que a gente possa tirar a dúvida deles, né? Então, um abração para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.